E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amado, nós temos aqui um problema sério. Se dá para olhar isso daí, o centurião romano tinha mais fé do que o povo de Israel. O povo de Israel é aquele que tinham sacerdotes, que tinham os fariseus, que tinham o templo por perto, que conheciam. E esse homem era o quê? Um centurião, um soldado romano, aquele que liderava 100 soldados. E agora Jesus fala claramente aqui, sem nenhuma dúvida, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Diga, nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Quando ele olha para a explicação desse cidadão romano, desse centurião, ele fala assim: uau, se eu tivesse que explicar, não explicaria melhor. Se eu tivesse que apresentar, não apresentaria melhor. Ele foi reto, direto, profundo na declaração. Ele fez o que nós precisaríamos entender. Ele fala: eu não sou digno. Quando ele diz eu não sou digno, ele está dizendo assim: eu sou pecador, eu não tenho parte com a tua orientação. Agora, ele está acabando de dizer para a gente o quê? Que para você exercer a fé, você não precisa ser digno, você precisa estar junto com Jesus Cristo. A autoridade que vai vir para a sua vida não é sua, a autoridade que está na sua vida é espiritual, é de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele estava ali falando com ele: não sou digno que entreis na minha casa, embaixo do meu telhado, mas, olha a colocação dele, mas se o Senhor disser, quantas palavras? Uma palavra. Se o Senhor disser uma palavra, vai acontecer. E ele explica por quê? Porque ele fala assim: porque eu também tenho autoridade aqui na terra. Ele reconhece o poder da autoridade. Ele faz a explicação. Se eu disser para ir, eles vão. Se eu disser para voltar, eles voltam. Ele quer dizer que ele está falando o quê? O Senhor tem poder no céu, o Senhor tem autoridade no céu. E se o Senhor está dizendo uma palavra que seja, eu tenho certeza que todo o reino espiritual se moverá diante daquilo que o Senhor está dizendo. Quando eu entendo isso, irmão, eu entendo que Jesus está chamando a gente e dizendo para você assim: ei, você já tem autoridade, ei, você já tem a minha presença, ei, você já tem o meu poder. Não se guarde, não se encolha, se disponha, porque isso vai acontecer através da sua vida. O centurião romano tinha mais fé do que o povo de Israel. A declaração. E muitas vezes nós não estamos enxergando fé em nós mesmos. Nós estamos dentro da igreja, eu falo aqui, mas falo igreja de Cristo na terra, vivendo superficialmente, vivendo o clube de Jesus. O clube de Jesus. A gente vai para lá e passa lá e assiste algumas coisas, participa de algumas coisas, conversa com alguns amigos, todo mundo, tudo bom na gente, tudo bem, né? Legal. Mas espera aí, irmão, será que é isso que Jesus quer? Ou Ele quer que você exerça aquilo que Ele te deu? Autoridade. Ele deu a você, transferiu sobre você a autoridade dEle. E Ele está falando aqui de uma forma tão clara: não existe tamanho de fé. Não existe fé pequena, fé média, fé grande. Não existe quantidade de fé. Existe você utilizá-la ou não utilizá-la. Você pode usar mais ou menos, você pode não usar coisa nenhuma, você pode se esconder, você pode o que você quiser, mas a fé já existe. A utilização depende de você. Lembra sempre da mangueira, ela está aberta e está jorrando. Se você quiser tomar só molhar a boquinha, molha. Se você quiser encher a boca, enche. Se você quiser tomar 1 litro inteiro, tome. Está na sua mão, ela não vai parar de jorrar. A autoridade de Cristo não acaba, não acaba. Ele era, Ele é e Ele sempre será, não acaba. Ei, não adianta as pessoas ficarem preocupadas: eu tenho pouca fé, eu tenho muita fé, eu tenho fé. Não se prenda a isso.
Se prenda ao quanto você está utilizando. Tua casa não muda se você não utilizar. O teu trabalho não muda se você não utilizar. O teu projeto não muda se você não utilizar. E nós precisamos estar preparados para isso. Porque quando Jesus vier, pode ser que Ele não ache mais fé na terra. Porque nós nos tornamos tão iguais ao mundo que a gente acaba vivendo o mundo como se fosse parte do céu. E o mundo não é parte do céu. Não é. Ele até no Pai Nosso ensina isso. Seja feita a tua vontade assim na terra como é feito no céu. Ele está trazendo o que? A visão do céu para a terra. Então a terra e o céu não é a mesma coisa, não são a mesma coisa. Eu preciso abrir o meu coração. E é uma coisa muito importante quando ele fala, né? A ardente expectação da criatura. Amado, tudo que você fizer com garra, você pode ver. Às vezes você encontrou profissionais que nem chegaram a estudar tanto. Alguns pararam no colégio, outros no primeiro ano da faculdade, mas se tornaram os mais milionários, os mais ricos. Por quê? Porque ele tem um desejo ardente. Ele vai com muita vontade, com muito desejo, com, sabe, uma visão. Não adianta só ter o desejo, tem que arder o desejo, tem que ser algo forte. Não adianta você querer, apóstolo, será que eu também posso ter fé? Depende, você quer só uma xicrinha ou você quer muito? Porque se você quiser só uma xicrinha, toma um cafezinho que é melhor. Mas se você quiser o poder que Deus colocou com toda a autoridade de Jesus Cristo, então pega a mangueira, vai adiante, permita que Deus faça coisas maiores e leve você a conhecer tudo que ainda está por vir. Olha, numa palavra, ainda não tendes fé. Na outra, onde está a vossa fé? Na outra, grande é a tua fé. E nós vamos andando e fala assim, peraí, em cada uma delas a gente vai vendo aqui as palavras e fala, peraí, como é que pode parecer mudar tanto? Porque na verdade, Ele está distribuindo a cada um de nós o quanto você quer. Faz o papel aí de auxiliar de Jesus, vira para a pessoa do lado e fala, quanto você quer de fé? Quer um pouquinho? Quer só um pouquinho? Quer só matar a sua vontade hoje? Hoje você está assim, hoje eu queria ver um milagre, eu quero um pouquinho de fé. Deus se agrada daqueles que falam assim, eu quero é muito. Eu quero andar por essa terra, e onde eu passar, sabe por quê? Porque toda vez que a fé se manifesta, a honra não é sua, a honra é do Senhor. Por isso todo mundo que diz que quer honrar a Deus, tem que exercer a proporção da fé, a quantidade da fé, a manifestação da fé, o poder da fé. Você precisa se liberar para deixar Deus usar a tua vida de uma forma especial. Você precisa se liberar para que tudo isso venha sobre a sua casa, seu casamento, sua vida familiar, sua vida com seus filhos, sua vida profissional, sua vida na sua empresa, seus projetos. Quanta gente eu ouço falar assim, eu tinha projeto, mas aí foi passando o tempo, irmão, toma uma posição, assuma uma posição. Você não é aquele camarada que está esperando para ver se aparece um ônibus para você esticar o dedo, porque muitas vezes você não está nem na rua certa, está na rua errada, ou seja, aquele ônibus não vai passar lá. Você é aquele que determina. Sabe a história do Uber? Quando você põe lá naquele negócio lá e determina, ele vem aonde? Na rua de trás? Na rua de cima? Ou no lugar que você determinou? Fé é isso. Você vai determinar o lugar certo para chegar as coisas acontecerem. Você tem autoridade, você tem poder, você é realizador. Deus está chamando você para exercer. Tudo que você fizer com ardente determinação, vai dar certo. Sua fé com ardente expectação. Sabe, começar a se preparar. Você já viu aquele pessoal jogador de futebol, quando eles estão treinando? A gente vê eles no campo, o cara corre, nossa, como aquele cara corre. Mas quando eles vão treinar lá, eles amarram alguns deles lá com borracha, prendem no negócio, e o cara tem que correr puxando aquele peso enorme, e o cara vai puxando. Quando tira aquela borracha, ele sai que nem um rojão. Ele treinou. A fé é a mesma coisa, irmão. Comece a exercitar a sua fé, porque a cada dia você será maior,
A cada dia as realizações serão maiores, todas elas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele não faz acepção. Você reparou? A mulher cananeia foi lá, conseguiu o milagre. O centurião romano foi lá, conseguiu o milagre. Aqueles enfermos que ele chegava, o cego de Jericó e os outros que chamavam: tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi até lá para perguntar: o que você quer? O cego não enxergava. Não era mais fácil ele falar: eu estou passando aqui, estou com pressa, recebe aí. Ele falou: não, precisa existir uma ardente expectação primeiro, precisa existir desejo, precisa existir vontade. Por isso que quando você for falar para alguém ou trabalhar na vida de alguém, primeiro você tem que saber se aquela pessoa quer mesmo aquela mudança na sua vida, se ela quer mesmo sair daquela casa, se ela quer mesmo mudar de emprego, se ela quer mesmo mudar de empresa, o que ela quer de verdade. Porque nós muitas vezes queremos fazer as coisas para dar uma de bonzinho, mas não é isso que muda. A fé, ela é livre, mas ela precisa dessa ardente expectação, dessa vontade grande, desse desejo grande. Tem alguém aí que tem vontade grande? Tem alguém aí que quer andar junto com Jesus? Está junto com Jesus, né? Eu conheci um artista nesse final de semana, sexta-feira, que ele fez o papel de motociclista, né, Zinho? Ele vinha com uma lambreta, bigode. Aí muita coisa a gente vê como a pessoa vai fazer com garra, como ela vai fazer com vontade, como ela vai fazer aquela. Você fala assim: nossa, ele não parecia ser preparado para tudo isso. De repente a pessoa faz. Agora na vida espiritual é a mesma coisa. A tua fé vai mudar a tua história, vai mudar o sentido da vida dos teus familiares. A tua fé vai abrir um expoente totalmente diferente. Todo mundo vai dizer assim: o que aconteceu na vida dele? O que aconteceu na vida dela? Essa pessoa até outro dia ela era meia morta, meia quieta, meia apagada, meia caída, meia balançada. O que aconteceu? Aí você vai poder dizer: eu descobri que eu tinha fé, eu só precisava usar, eu só precisava colocar em prática, e hoje eu estou aqui. Toda vez que você tiver dúvida, lembra do quê? A mangueira que está lá no jardim jorrando água, lembra dela? Jesus disse que aquele que estiver com ele, receber a sua palavra, rios de água viva fluirão de dentro dele. Rios de água viva. Ora vassoura calacheri cantarabore badacanai. Neque sobre quebe da raia. Nunca vai se acabar, meu irmão. Você tem uma porção determinada por Deus para mudar a tua estrutura em todas as áreas. Você sabe, quando você começa a falar de milagres, eles falam do dom de maravilhas. Quer dizer assim, o impossível. E ele não tem restrição. Ele não diz para você: a sua fé está limitada a isso. Ele dá a proporção da fé de acordo com aquilo que você acredita ou deseja. Está na sua mão. Se alguém quer pouco, ele pode dar pouco. Se alguém quer muito, ele pode dar muito. Mas faça, tudo que você fizer, faça com essa ardente determinação. Diga: ardente determinação. Porque é necessário. Nós precisamos sentir o prazer, viver o melhor, ter a manifestação de Deus na nossa vida. Amém, amado? Diga: a proporção da fé está em mim. Se eu quiser muito, eu tenho muito. Se eu quiser pouco, eu tenho pouco. Porque ele já está em mim. Ela só para de jorrar quando eu quiser. Você lembra daquela mulher que o profeta falou para ela? Ela falou assim: meus filhos vieram buscar eles porque o marido morreu e não deu para pagar as contas, e aí o credor quer levar meus filhos. O profeta olhou para ela e disse para ela assim: o que é que você tem? Ela falou assim: eu não tenho nada. Aí ela pensou um pouco e falou: não, eu tenho um pouquinho de azeite. Ele olhou para ela e: tá ótimo, tem um pouquinho? Então você tem a semente, você tem o princípio, você tem a base, você tem a manifestação. Vá e peça muitos vasos, não poucos. E eles pediram para a vizinhança toda, trouxeram todos os vasos lá.
E enquanto houve vaso, o azeite não parou de jorrar. Enquanto houve vaso. Não é que o azeite estava limitado, o azeite não estava limitado. Ele parou de jorrar porque não tinha mais aonde guardar, não tinha mais aonde colocar. A fé é assim, ela para quando você não tem mais onde jogar, não tem mais onde colocar, quando você desacredita, quando você fala, o que eu vou fazer agora? Não, para. Aquele momento eu disse para ele, olha, vende, paga as suas contas e vocês vão viver do restante, do que sobrou. Para viver do que sobrou é bastante, é uma grande quantidade. Pagou tudo e ainda sobrou muito. Nós precisamos entender isso. O Senhor nos liberou na fé, e enquanto nós derramarmos, o azeite não vai parar. Enquanto nós estivermos aí com projetos, enquanto a gente estiver de olho nas coisas de Deus, enquanto nós estivermos perto de Jesus, o azeite não vai parar. Você vai continuar usando a sua fé, e ela vai crescer a cada dia se for necessário, porque ela não tem fim, ela não tem fim, ela não acaba. Nós é que acabamos com ela, nós é que falamos assim, eu não sei se fulano merece, eu não sei se ciclano merece, mas se você for lá orar por ele, colocar a sua mão e chamar a presença de Deus, mostrar para ele que quem faz é Jesus Cristo, a manifestação vai alcançar ele também. A mulher não era convertida, o homem que não era convertido, outros casos a gente já viu aí na Bíblia, a tua fé te curou. Muitos deles não mostram nem um minuto que Jesus já tinha tido encontro com aquela pessoa, mas nós muitas vezes não conseguimos perceber que a vontade de Deus é fazer, é liberar, é estabelecer. É interessante quando a gente vê Jesus falando, tire a pedra, que Lázaro estava morto lá há 4 dias, ele fala, tire a pedra, eles tiram a pedra, e ele fala com o pai, e ele fala para Deus, para ele sair para fora, mas fala assim, eu falo em voz alta, não para que o Senhor me ouça, porque o Senhor sempre me ouve. Eu falo em voz alta para que todos aqui saibam que é o Senhor. Nós precisamos entender que Deus quer fazer milagres, mas você precisa lembrar que sem Jesus, sem fé, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, pensa nisso, procura buscar mais intimidade, mais proximidade, porque a fé você já tem, a promessa da realização você já tem, a autoridade para realizar você já sabe que tem. Quanto mais você quiser, mais você derrama o azeite, mais você se posiciona, mais você vai ver os sinais de Deus na sua vida. Amém, amado? Fica de pé, querido. Aleluia, glória a Deus, aleluia.